Fala, fiel torcida! O Corinthians volta de Fortaleza com uma bela vantagem no primeiro jogo pelas quartas de final da Sul-Americana e acho que deixa bem encaminhada a classificação para as semifinais. Bom, você está aqui na Rádio Coringão e agora eu vou falar para você tudo que rolou nesse jogo Fortaleza 0, Corinthians 2. Antes disso, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, comenta o nosso conteúdo e ajuda a Rádio Coringão chegar a mais e mais torcedores corintianos. Olha só, quando saiu a escalação do jogo do Corinthians, a gente já sabia que seria uma escalação com time misto, né, com time modificado, porque a prioridade do Corinthians tem sido o Campeonato Brasileiro, mas nas Copas, o time misto, os jogadores que estão entrando, estão dando conta do recado. O Corinthians segue aí avançando, fazendo boas apresentações, e não foi diferente ontem contra o Fortaleza. O Corinthians foi muito superior ao Fortaleza durante o jogo todinho, sem dar chance para o Fortaleza, e conseguiu construir essa vantagem que, olha, para quem assistiu o jogo, sabe que 2-0 foi pouco pelo que o Corinthians produziu. O Ramon Dias optou por fazer uma escalação com uma linha de 4, ali a linha defensiva de 4, não foi com 3 zagueiros. Apesar do André Ramalho estar suspenso para o próximo jogo do Brasileiro, ele foi poupado ainda assim. Acho que ele teve a pancada lá no jogo contra o Juventude no tornozelo, jogou no último sábado, então acho que ele merece sim esse descanso, precisa, né? E deu tudo certo. Quando saiu a escalação que eu vi Kaká e Félix Torres juntos ali na linha de zaga, eu falei, Deus nos acuda, porque as minhas recordações deles dois jogando sozinhos, sem um terceiro zagueiro, sem o Gustavo Henrique, sem o André Ramalho, não são boas, porque muito atrapalhada, bateção de cabeça, enfim. Mas ontem fizeram um belo de um jogo, com antecipação de jogadas, bom posicionamento, recomposição. Eles são atletas bem velozes, né, que tem essa capacidade de voltar rápido para a linha de defesa. Ontem eles fizeram um jogo seguro, não teve grandes emoções, não teve nada que você falasse, meu Deus, o que eles estão fazendo? Não teve esse momento, fizeram um jogo muito, muito seguro e merecem muitos elogios, né? Quando vai mal a gente critica, mas quando vai bem a gente tem que elogiar. Então, foi o Hugo no gol, os dois zagueiros, Kaká e Félix Torres. Aí ele coloca o Fagner pela lateral direita e o Hugo na lateral esquerda. O Bidu sentiu no último jogo, eu acho que nem chegou a ser relacionado. E foi o Hugo que também fez um bom jogo, fez um jogo seguro. E aí o Corinthians veio com uma linha de 3 volantes, que eu acho que foi aí que o Corinthians ganhou o jogo. Charles, Rian e Bidon. O Charles e o Rian têm aquela característica mais pegador, mais marcador, que se impõe, que disputa ali no corpo a corpo. E o Bidon não tem muito essa característica, mas tem muita qualidade. E aí, quando o Bidon tá com 2 volantes, que não é dele a obrigação principal de marcar, enfim, de dar o combate, ele tá ali mais para povoar o meio de campo, para recompor, para fechar espaços, ele aparece a qualidade que ele tem demais. Tecnicamente, dos 3, o Bidon sobra. Ele é muito bom jogador. Teve uma jogada que ele tirou o jogador ali do Fortaleza num drible incrível. Bom passe, boa leitura de jogo. Então, nesse esquema, com 2 volantes e ele sendo o terceiro homem ali, ele se sobressai. Ele fez um excelente jogo. Aí, mais à frente, na armação, o Igor Coronato, que para mim foi o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians. Ele comandou o jogo. Comandou. Ali no segundo tempo teve momentos que ele segurou muito a bola, na minha concepção. Acho que ele poderia ter soltado a bola mais rápido para fazer triangulações, mas ainda assim ele foi o destaque do jogo. Para mim, fez um jogaço, além de ter feito um gol belíssimo de fora da área. Ali no ataque, o Thales Magno e o Yuri Alberto. Senhor Thales Magno perdeu umas chances assim, sem goleiro, que a gente fala, não é possível que ele perdeu esse gol. E o Yuri, muito esforçado, correndo, se apresentando, mas ainda cometendo algumas atrapalhadas, enfim, mas
foi dele o gol que garantiu que o Corinthians viesse com uma vantagem com um placar melhor do que só 1-0. Desde o começo do primeiro tempo, o Corinthians surpreendeu pela sua postura. Parecia que o Corinthians estava jogando em casa e que o Fortaleza era visitante, porque o Fortaleza estava mais compacto ali na linha de defesa, esperando o Corinthians, deixando o Corinthians ficar com a bola e apostando em saídas rápidas, tentando recuperar a bola, fazer lançamentos ali para encontrar a linha de zaga do Corinthians mal posicionada e de repente o atacante vir por trás da linha e na corrida ganhar, mas o Fortaleza não conseguiu explorar muito isso. Tentava sim, em alguns momentos, pressionar o Corinthians para o Corinthians errar e aí eles conseguirem recuperar a bola rápido e criar jogadas, mas não foi muito efetivo. As jogadas de lançamento, por exemplo, para o Breno Lopes, a maioria delas ele estava impedido, o Corinthians conseguiu se posicionar bem. Fortaleza não foi Fortaleza que todo mundo está acostumado a ver, aquele time de imposição, aquele time rápido, vertical, que consegue criar jogadas, que chega muito rápido no ataque. Fortaleza estava meio irreconhecível, mas o Corinthians também fez um jogo muito inteligente e teve uma postura agressiva também, que acho que também colaborou para que o Fortaleza não conseguisse sair, criar, porque o Corinthians recuperava a bola rápido, o Corinthians fechava os espaços, o Corinthians colocou muita dificuldade para o Fortaleza conseguir ali fazer as suas jogadas características de velocidade, de triangulações ali no meio de campo. Esses 3 volantes ali deram conta do recado e o Corinthians foi muito, muito, muito bem. Mas o primeiro tempo não foi assim, o Corinthians amassou o Fortaleza no primeiro tempo. Não, foi um jogo que até os 15 minutos o Fortaleza não ficava com a bola, depois o Fortaleza começou a ficar com a bola, tentar criar algumas coisas, mas o Corinthians colocando muita dificuldade. E o Corinthians, quando tinha bola, o Igor Coronado estava muito bem, mas esse último passe não estava entrando. Ou porque o Thales e o Yuri não entendiam, né? Não faziam a movimentação correta para receber no ponto futuro a bola. Enfim, o Corinthians estava circulando bem a bola, estava trocando bem os passes, mas não criou chances claríssimas, até que numa saída de bola ali do João Ricardo, houve uma interceptação do time do Corinthians. Aí o Thales puxou esse ataque pelo lado esquerdo, encontrou o Igor Coronado livre, né? Na entrada da área, o Igor Coronado puxou mais pro meio e bateu de fora da área, no ângulo, sem chances para o João Ricardo, sem chance para o goleiro do Fortaleza, 1-0 para o Corinthians. E diante do que os dois times tinham produzidos, era um placar muito justo. Os times foram para o intervalo, voltaram sem alterações, e aí a gente fica com aquele receio, né? Bom, o Corinthians tá ganhando de 1-0, fez um primeiro tempo equilibrado, será que vai recuar demais o time? Será que vai chamar o Fortaleza? O Fortaleza vai vir para a pressão? Vai fazer aquilo que ele não fez no primeiro tempo? Não. O Corinthians teve um segundo tempo espetacular, muito melhor do que o primeiro, e aí o Corinthians começou a empilhar chances perdidas de gol, jogadas claríssimas. Como eu falei, o Thales perdeu 2 gols inacreditáveis. O Yuri teve uma jogada ali, ainda bem que ele estava impedido, porque ele perdeu o gol, o João Ricardo defendeu, ele era para fazer de cobertura ali, mas a altura não foi o suficiente para superar o goleiro, estava impedido. O Thales tentou, numa jogadaça ali do Coronado, um lance de letra, o João Ricardo defendeu. O Corinthians começou a empilhar chances perdidas. E aí vem aquele temor do torcedor, né? O Corinthians muitas vezes fez isso no Campeonato Brasileiro e não conseguia o resultado. O resultado não refletiu o que o Corinthians tinha feito em campo. E aí você deixa o Fortaleza ali tentar jogadas, é perigoso, porque se o time começa a alçar bolas na área, você não faz os gols quando tem chance, você corre o risco de, numa bobeada de um jogador, numa falha individual, do time do Fortaleza chegar no empate. E aí eu comecei a ficar preocupada, falando, gente, não é possível que o Corinthians não vai conseguir ampliar esse placar com esse tanto de chance que ele tá perdendo. O Ramon mexeu, né, começou a mexer, eu achei que ele mexeu de uma vez, tirou o Charles e tirou o Rian de uma vez, não teria feito isso.
porque daí ele coloca o José Martínez e o Carrillo, que não estão na mesma intensidade, não estão na mesma pegada. Depois ele coloca o Garro no lugar do Igor Coronado, colocou também o Romero no lugar do Tales. E aí eu falei, o time caiu um pouquinho, e é normal, porque esses jogadores que entraram não estavam no mesmo ritmo. O Corinthians estava full time, assim, jogando em alto nível, competitivo demais. Aí deu uma caída que eu fiquei pensando, será que a gente não vai conseguir ampliar esse placar? E será que o Fortaleza vai começar a nos ameaçar? Mas não. O Corinthians continuou tendo as principais ações ali, continuou conseguindo recuperar bolas. E aí numa jogada de contra-ataque, uma bela jogada, acho que foi o Yuri que começa a jogada ali, passa pro Mateuzinho, o Mateuzinho vai até a área, chuta, o João Ricardo defende, o Yuri Alberto pega o rebote, faz o gol. Tinha gente na frente do Yuri Alberto, o goleiro tava pro lado que o Yuri Alberto chutou, e eu falei assim, nossa, ele fez o mais difícil, porque jogadas que ele tava sozinho, que era só ele dar um drible no goleiro que ele fazia o gol, com uma visão melhor ele erra, e essa jogada ele conseguiu fazer o gol, ainda bem. Isso já foi aos 44 minutos do segundo tempo, e fez mais jus aquilo que foi produzido ao longo do jogo, porque se o Corinthians ganhasse só de 1-0, não faria jus. O Corinthians poderia ter ganhado de muito mais, poderia ter feito 3, 4 tranquilamente, mas 2-0, claro, jogando fora de casa contra o Fortaleza, que tá muito bem, é um baita de um resultado, é uma baita de uma vantagem. O Corinthians volta a campo pela Sul-Americana na próxima terça-feira, jogando em casa, e esperamos que o Corinthians mantenha uma postura agressiva, que entenda que não pode dar a bola pro Fortaleza, porque o Fortaleza, apesar da oscilação, é um bom time, é um time perigoso. Então, se o Corinthians for a campo novamente com a mesma postura que ele apresentou no jogo de ontem, com certeza ele vai conseguir essa classificação para a semifinal da Sul-Americana. Agora o Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, que é aí onde o bicho tá pegando mesmo, mas acredito que esse jogo sábado é um jogo muito acessível, é um jogo que o Corinthians tem que ganhar, vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense e com a possível estreia do Memphis. Acredito que a torcida vai estar lá, vai estar empolgada, vai embalar o time, esperamos que seja aí uma virada. Acho que o Corinthians tem chance, dependendo de combinação de resultado, de sair da zona do rebaixamento. E essa é a aposta, né? Esperamos que o Corinthians nessa próxima sequência aí consiga respirar no Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar todos esses jogos no sábado contra o Atlético Goianiense, na próxima terça-feira contra o Fortaleza, no domingo a final das Bravas no Campeonato Feminino, final ali, o jogo de volta também na Neoquímica Arena. Todos esses jogos você acompanha aqui na Rádio Coringão. É isso aí, torcedor, vamos pra cima. Acho que o Corinthians vai passar para a semifinal da Sul-Americana. E você, o que acha? Deixa aqui seu comentário e até a próxima.